que seria uma representação para a responsabilização civil, mas na verdade era uma representação meramente criminal. Então se trata de uma situação meramente hipotética, se caberia a responsabilização, nesse caso, do médico e do empresário. A primeira coisa que se deve discutir, talvez seja o ponto mais importante, o ponto mais difícil, seja a questão do nexo de causalidade. É difícil estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta desses indivíduos e a infecção ou a transmissão do vírus em relação às vítimas. Em relação ao empresário, parece que 7 ou 8 pessoas contraíram o vírus nessa festa de casamento. Mas não se tem a comprovação cabal de que ele foi realmente o transmissor dessa enfermidade. No caso do médico, que atendeu alguns pacientes, diversos pacientes, na verdade, na região aqui do Nordeste, não chegou nem a se comprovar, não há notícia de que ele tenha infectado qualquer pessoa. Então, a primeira premissa que se deve estabelecer é que se deve realmente comprovar o nexo de causalidade entre a conduta desses agentes e a enfermidade contraída pelas vítimas. Apesar de parecer óbvio essa afirmação, parte da doutrina tende a defender a irrelevância da comprovação do nexo causal para a determinação da responsabilidade. Mas, ontem, preparando a matéria do estudo, no direito internacional, de acordo com o Common Corporate Law, um estudo de direito internacional que engloba 22 países sobre responsabilidade civil, especificamente nesse caso, sobre essa causalidade, nenhum dos 22 países, na verdade, todos os 22 países europeus que participaram do estudo, em todos esses 22 ordenamentos, exige-se o nexo de causalidade em qualquer situação para ensejar a responsabilidade civil. Então, é importante fixar primeiro essa premissa, apesar de parecer óbvia. Outra questão que parece bastante controvertida é indicar o que se entende por causalidade jurídica e causalidade fática nesse caso. A doutrina brasileira parece não dar muita relevância a esse ponto, trata a causalidade fática como se houvesse sido superada pela causalidade adequada, pela teoria do dano direto imediato, mas o estudo do direito estrangeiro revela, na verdade, que a doutrina biparte a causalidade em 2 fases sucessivas. A primeira fase, o estudo da causalidade naturalística, a aplicação da conditio sine qua non, e afirmada a causalidade naturalística, passa-se então à causalidade jurídica. O difícil, a grande dificuldade de se estabelecer nesse ponto, o que é causalidade de fato e o que constitui causalidade jurídica. Não dá para não temos dados específicos para precisar o que seria nesse caso a causalidade de fato, a causalidade jurídica. Inclusive a doutrina norte-americana vem em muitos críticos em relação a essa divisão. Em Portugal ela parece ter uma utilidade muito mais didática do que ontológica do que seja fato e do que seja direito. Então a primeira grande dificuldade é separar nesses casos o que foi causalidade de fato, o que foi causalidade jurídica. A segunda grande dificuldade, a meu ver, é estabelecer qual a teoria a ser aplicada no presente caso. A professora Teresa Ancona Lopes, ela descreve, por exemplo, a existência de 14 teorias, entre teorias e subteorias da causalidade. Ela descreve 14 teorias e, a meu ver, nenhuma dessas teorias parece se adequar perfeitamente nesses casos narrados. A teoria da causalidade adequada, a teoria do dano direto imediato, na subteoria da necessariedade, parece muito vago, né? É o dano que ainda é remoto. O dano que ainda é remoto foi necessária a causação do dano. Parece um conceito extremamente aberto, que não consegue fixar um critério específico de imputação de dano. A causalidade adequada também talvez não resolva, não seja a chave para conseguir resolver essa problemática. Aí surgem outras teorias. Há quem sustente, por exemplo, que a probabilidade seja utilizada para a comprovação do nexo de causalidade, e aí nós temos a grande discussão se seria um nexo causal estatístico, que uma parte da doutrina utiliza, mas outra parte da doutrina, talvez até majoritária, refute esse tipo de utilização.
É o caso, por exemplo, do professor Otávio Luiz Rodrigues, que rechaça a aplicação de uma teoria estatística de instrumentos meramente estatísticos para comprovar a causalidade. O fato é que o risco, nesses casos, se apresenta relevante, bastante relevante, para identificar o nexo de causalidade. Mas talvez não seja ele, por si só, sozinho, o critério determinante, se está conjugado com outros critérios, o critério determinante para estabelecer o nexo de causalidade nesses casos. Outro ponto relevante que se deve tocar nesse caso é se o médico e o empresário deveriam responder apenas pelos danos individuais causados, aqueles comprovados, ou também pelo dano coletivo causado. Existiria nesse caso, um dano moral coletivo ou um dano social aferível em razão de ter a propagação se iniciado com a conduta desses profissionais? Ou seja, é possível comprovar, por exemplo, que o empresário foi o paciente zero da propagação do vírus em Trancoso, em Porto Seguro, ou que, por exemplo, o médico foi o primeiro contaminado com esse vírus, e nesse caso caberia a conformação do dano moral coletivo ou do dano social, e haveria essa necessidade realmente de se estabelecer que eles constituem o paciente zero, o primeiro caso para se estabelecer um dano moral coletivo ou dano social. O dano social, nesse caso, como defendia o professor Antônio Junqueira, seria possível apenas no caso de dolo ou culpa grave. Então, há uma maior restrição de aplicação e teria caráter mais punitivo do que compensatório do que em relação ao dano moral coletivo, apesar de existirem divergências na doutrina em relação à natureza jurídica do dano moral coletivo. Então, essas são outra questão importante em relação ao dano, é se a mera exposição dessas pessoas que trataram, as pacientes grávidas, por exemplo, ou as pessoas que frequentaram o casamento, o mero contato com esses indivíduos, com o empresário e com o médico, já seria suficiente para caracterizar o dano moral individual. A professora Tereza Ancona Lopes, mais uma vez, ela defende uma existência de um dano de risco. Ou seja, a mera possibilidade, ela não traz, lógico, esse exemplo, porque não existia, nem se aventava essa possibilidade à época, mas ela em relação ao caso do HIV de uma pessoa que tem contato com uma pessoa infectada e tem a dúvida de que contraiu o vírus ou não. Nesse caso, ela defende a existência de um dano de risco. Eu, nesse ponto, eu discordo. Eu entendo, inclusive, defendi isso em minha dissertação de mestrado, que o dano moral só se verifica quando violado um direito da personalidade, um interesse existencial personalíssimo. Nesse caso, apenas se houve uma violação à integridade psicológica da pessoa, que ficou extremamente abalada com aquele resultado, com aquela expectativa de estar infectado ou não, poderia ser possível esse dano, a configuração do dano. Um outro caso só, que eu trago rapidamente, que diz muito com minha tese de doutorado, diz respeito à causalidade psíquica. Poderiam as autoridades públicas, médicos que trabalham no local, radialistas que têm grande repercussão na opinião pública, ou, por exemplo, um prefeito, um governador ou um presidente, que estimulam as pessoas a sair nas ruas, eles poderiam responder de alguma forma pelos danos causados a essas pessoas que, influenciados por esse comportamento, acabaram desprezando o contato social, desprezando a recomendação de não ter contato social e passaram a ter a vida normal do dia a dia, acabaram infectados. Seria possível, nesse caso, se falar na causalidade psíquica? E mais, havendo causalidade psíquica nesses casos, haveria uma concorrência de culpas aqui, a concorrência de culpas, sempre lembrando que existe uma corrente forte no direito brasileiro, amparado em Ponte de Miranda, e é o que defende, por exemplo, a professora Judite Martins Costa, que na verdade se trataria de uma concorrência de causas e não de uma concorrência
de culpas, mas o professor, por exemplo, Daniel Dias, que palestrou no último evento, já defende que a culpa teria relevância nessa compensação. Então, haveria compensação nesses casos, ou seja, a meu ver, se for reconhecida a responsabilidade dessas pessoas, desses influenciadores de opinião, haveria de se reconhecer também a culpa corrente, porque a influência de um prefeito, de um radialista, de alguém que estimula esse comportamento, ele não anula completamente a vontade do indivíduo que acabou infectado. Essas são as considerações, minhas considerações básicas. Não sei se eu tenho mais tempo, mas são essas questões que eu queria basicamente levantar em relação à responsabilidade civil por extracontratual no caso de contaminação ou de infecção coletiva ou individual. Muito obrigado, Cícero, pela brilhante exposição. Eu e o Cícero nos conhecemos virtualmente e ainda continua sendo um contato tipicamente da Covid-19, né? Mas fico muito feliz desse contato agora um pouco mais próximo, e a exposição, na minha opinião, foi brilhante, assim como o artigo que o professor Simão escreveu juntamente contigo e que eu vou postar aqui na lista no chat para aqueles que tiverem interesse, logo eu posto. E passo, então, a palavra ao professor José Fernando Simão, e não posso deixar de registrar a minha grande felicidade de ter a participação do professor José Fernando Simão, pois ele teve uma participação muito ativa na minha formação, desde a graduação, no mestrado e também no doutorado. Fui aluno do professor José Fernando Simão na graduação e também na pós-graduação, no curso de Direito do Largo de São Francisco. A palavra é sua, professor José Fernando Simão. Bem, Guilherme, muito obrigado pelo gentil convite que fez a mim ao Cícero para, nessa tarde, estarmos debatendo essa pandemia sob a ótica da responsabilidade extracontratual. Você realmente é uma pessoa por quem eu nutro profunda estima e já antiga, porque você foi um dos meus alunos mais brilhantes, dedicados e sérios. Temos, por coincidência, a professora Tereza Ancona Lopes, que nos une a todos, e, portanto, é uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde de hoje, conversando, de alguma maneira, sobre as inquietações que essa pandemia traz ao sistema jurídico. E, realmente, o Cícero disse uma coisa que pensava eu aqui: pouco se escreveu sobre o campo da responsabilidade extracontratual. E o maior drama, realmente, foi o campo da responsabilidade contratual. Talvez porque o sistema econômico apresente fraturas profundas, e essas fraturas profundas implicam reflexão profunda sobre os contratos. E talvez as pessoas hoje estejam mais sentindo o drama de não conseguirem cumprir suas prestações contratuais do que o drama de como eu fui infectado. E é curioso, porque eu acho que o Cícero abordou 4 temas que eu quero passar por eles: as teorias do nexo, o chamado risco de dano da professora Tereza Ancona Lopes, o dano moral coletivo, o dano social, e, por fim, os influenciadores que acabam estimulando as pessoas a descumprirem a quarentena. Mas é curioso porque me parece, Cícero, que pouco se escreveu sobre a responsabilidade extracontratual, porque as pessoas estão enxergando a pandemia nesse ponto como algo que todos nós vamos estar sujeitos ao vírus. Não importa como, mas quando vem um vírus, ele atinge de maneira democrática a todos. E que, portanto, o meu problema está na área contratual. Como é que eu faço para cumprir os meus contratos? Parece que é uma sensação social de que, efetivamente, quem me transmitiu o vírus, isso é irrelevante, porque eu vou pegar o vírus de qualquer maneira, como, aliás, é natural nas pandemias, foi assim na gripe espanhola de 1916, há uma contaminação geral, independentemente da causa. Mas eu estou de acordo com o Cícero que o que nos desafia, no caso do médico da Bahia, ou do casamento em que o convidado foi já manifestamente ciente de que tinha uma doença, uma virose, eu queria começar dizendo o seguinte:
quando a pandemia chega na Itália, em razão da dificuldade de informação da pandemia na própria China, já que o governo chinês totalitário não é exatamente o modelo de transparência que nós temos, eu posso até entender que a recepção social da doença, aliás, o professor Marcílio Toscano, lá da Paraíba, que estava na Itália na época que chegou a pandemia, narra muito bem narrado como a pandemia foi encarada como algo que era mais ou menos normal, uma gripe ou uma virose como qualquer outra, já que as notícias da China não vieram com tanta clareza. Eu posso até entender algum tipo de reação social de não ligar para a pandemia, de não se cuidar na pandemia, porque não havia a clareza que depois se obteve do que causava efetivamente a pandemia e o seu grau de risco. Mas quando a pandemia chega no Brasil, é bom que se diga que nós estamos aí com pelo menos 15 dias de defasagem com relação ao resto da Europa, ou até um pouco mais. A Itália já estava em praticamente caos em termos de mortes. Praticamente já havia uma consciência de que a pandemia não era uma gripinha, era efetivamente uma doença mortal e que, antes de tudo, sobrecarregava o sistema de saúde e que as pessoas acabavam morrendo por falta de equipamentos médicos. É verdade, Cícero, que nós temos aqui uma série de questões, por exemplo, como é que se dá o contágio da doença? De início se dizia, inclusive, tocar num papel ou num celular em que haja a presença do vírus já era suficiente para eu pegar a Covid-19, porque o vírus é o coronavírus e a doença é a Covid. Agora, essa semana saiu no Estadão e na Folha de São Paulo uma tradução de um artigo de professores americanos dizendo que, na verdade, se superestimou o poder de contaminação do vírus, que o vírus se contamina realmente quando há contato com narina, ou com boca, ou com olhos, mas que, por exemplo, eu segurar um jornal em que o vírus esteja, um saquinho plástico de supermercado, o vírus não se transmite por aí. Então, há uma dificuldade técnica para se estabelecer o nexo causal naturalístico, porque a doença é muito nova e muito pouco compreendida pela seara médica, né? Vide a confusão que se deu, e eu sempre digo que quem não é médico não devia falar do assunto, sobre a tal da cloroquina. Cloroquina cura ou não cura? Não sei. Eu não tenho formação nenhuma em medicina e eu espero uma ordem médica que me diga, uma ordem de pesquisa médica que me diga o que fazer com a cloroquina. Agora, o que se percebe é que não se tem a absoluta dimensão de como a transmissão se dá em termos fáticos. E já por isso se dificulta o estabelecimento de um nexo causal em sentido naturalístico. Agora, que efetivamente pode-se estabelecer que um alto grau de certeza as pessoas infectaram quando fumaram aquele mesmo cigarro eletrônico ou trocaram o fluido por saliva de alguma maneira naquela festa, por exemplo, isso parece que a ciência médica dá por resolvido, pelo menos por saliva. Agora, o médico que atendeu as parturientes, que atendeu aquela população, será que ele estava espirrando? Será que o simples fato de ele estar falando perto das parturientes era suficiente para que elas adquirissem a doença? É um nexo causal de dificílima constatação, diria eu, por ausência de dados clínicos suficientemente claros que estabeleçam a forma de contaminação do vírus. Agora, efetivamente, disse bem o Cícero, a doutrina brasileira acaba se debruçando basicamente entre as teorias da causalidade adequada e a teoria dos danos diretos e imediatos. A causalidade adequada, como aquele, considerando causa, aquela condição que, em tese, em hipótese, está habilitada a produzir o resultado danoso. Como se eu fizesse uma abstração, por isso que ela é adequada, ela é em tese, né? Então, em tese, estar numa festa com alguém que tem o vírus significa que eu pegue o vírus? Pode ser que não. Se a festa tivesse 8.000 pessoas, eu posso sequer ter chegado perto dessa pessoa. Agora, em tese, aqueles que dividiram alguma coisa por boca, copo, etc., estão, em tese, habilitados pelo nexo causal, pela causalidade adequada a contrair o vírus? Nos parece que sim. Então, a causalidade adequada
ela vai ser temperada com essa ideia do que poderia efetivamente ser causa a partir de uma ideia a priorística, de uma ideia estatística não, de uma ideia de apropriação, mas eu quero dizer de idoneidade. É esse o termo, de idoneidade. A teoria do nexo causal por dano direto e imediato, a ideia que é chamada teoria da ruptura do nexo, né, aquela em que só não haverá nexo se houver ou culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, ou caso fortuito ou força maior, contendo o nexo causal, ela também é curiosa, porque, como bem lembrou Cícero, ainda que não possa se falar em culpa exclusiva da vítima, será que eu bebo num copo de alguém que está resfriado? Será que eu participo de alguma maneira na aquisição do vírus pelo fato de eu pôr na boca o cigarro eletrônico de outrem? A professora Judite realmente não fala em culpa concorrente, ela fala em causalidade concorrente. O professor Tartucci também gosta da ideia de causalidade concorrente. Mas será que isso é suficiente para atenuar a responsabilidade de alguém? A grande pergunta é a seguinte: se não fosse Covid-19, se eu tivesse profundamente gripado, uma gripe que não é mortal, eu iria a um casamento e dividiria cigarro ou copo, ou daria beijinho nas pessoas no rosto? Mesmo não sendo uma situação de um vírus mortal e pandêmico. Então, as teorias do nexo no Brasil, e o Guilherme é especialista nisso, têm sido, na minha opinião, mal utilizadas, porque, no fundo, o juiz decide se quer ou não condenar o causador do dano e adota a teoria que lhe parece mais convincente para que haja condenação. Se ele não quiser, ele adota outra teoria que haja convincente, entenda convincente, para que não haja condenação. Então, o nexo ele acaba tendo uma manipulação jurídico-política. E, no fundo, acaba faltando cientificidade ao nexo. Agora, vejam, uma teoria do nexo, que, aliás, o professor Clóvis do Couto e Silva já defendia para aquelas hipóteses de rixa, em que eu não consigo identificar quem exatamente agrediu quem, dois grandes grupos de torcedores que se batem, se machucam, que há mortes, ou mesmo naquele caso histórico, emblemático, dos caçadores de Flores da Cunha, em que numa festa eles atiraram para cima, e um dos caçadores, daquele carro alegórico, daquele grupo que desfilava, talvez fossem 5 ou 6, mas acerta uma pessoa, e eu não sei dizer quem é, ou no caso dos rachas, em que a probabilidade de qualquer um dos carros ter atropelado uma das pessoas, e eu sei quem estava no racha, os carros que estavam no racha pelos radares fotográficos, mas não sei quem causou o dano diretamente, há a ideia de um nexo causal presumido. Ou seja, a doutrina tem admitido uma presunção de nexo causal, que alguns chamam de nexo causal virtual. Então, aí, é o que o Cícero disse, vamos usar de uma estatística. Será que hoje nós temos essa estatística para dizer que qual é o grau de pessoas contaminadas, o número de pessoas que é contaminado pelo vírus? Por estatística, é possível saber se eu estive próximo, mas estava de máscara? Aqueles números que nós temos lido na internet, com máscara diminui para tanto, se os dois estiverem de máscara, cai praticamente para nada. Será que esses dados já têm hoje comprovação científica para estabelecer esse nexo, pelo menos o nexo naturalístico? Agora, o Cícero realmente rechaça a teoria. Eu assisti a defesa de tese da professora Tereza, na sua titularidade. Realmente, a ideia de punir um risco de dano, ela me parece um pouco aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report. Quer dizer, eu vou prender alguém antes de cometer o crime como forma de evitar que ele cometa o crime. Me parece que o direito civil chamar o risco de dano de algo indenizável, a professora Tereza deu exemplo com o HIV, e também, Cícero, na defesa dela, ela bateu muito naquele caso da prefeitura que não faz a pulverização por causa do mosquito da dengue, da malária, a febre amarela, o Aedes aegypti, que não faz a pulverização e a população acaba contaminada, e que aí haveria a função da responsabilidade civil. Mas eu continuo muito clássico nesse tema, e eu sei que eu sou minoria hoje em dia, eu entendo ainda que a responsabilidade civil não tem função preventiva. Eu sei que vocês vão dizer, mas se nós está desatualizadíssimo, todo mundo acha que tem, análise econômica diz que acha que tem. Eu ainda acho que a função preventiva não é da responsabilidade civil, é da responsabilidade penal, ou seja, o medo de ser preso
ou de ser punido criminalmente me leva a não praticar o ato. E eu repito, eu sei que eu sou minoritário hoje, o nosso amigo Pablo Malheiros, quando ouve eu falar isso, fala assim, Simão, você devia parar de falar isso, só você pensa isso no mundo. Então eu assumo que eu sou minoritário, mas essa confusão categorial, para um civilista, é difícil de sustentar, porque a responsabilidade civil nunca foi preventiva. Agora, disse outro dia o Pablo, Cícero e Guilherme, não sei se vocês já ouviram essa conversa, que os argentinos elencam 7 ou 8 funções da responsabilidade civil. Quer dizer, quando eu começo a criar confusão categorial, no final, se a responsabilidade civil for o tudo, ela é também o nada. Isso é filosofia. O que é o tudo é o nada. Então, eu tenho alguma dificuldade e não admito a tese do risco de dano. Agora, o Cícero toca em 2 assuntos que são, para mim, de extrema complexidade. Primeira, a ideia do tal do dano coletivo ou do dano social. Sabe, Cícero, quando o professor Junqueira me deu aula de pós-graduação, tá bom, tô assumindo, eu sou velho. Eu fui aluno do professor Junqueira na pós-graduação, no mestrado em 1997. 1997. E o professor Junqueira falou do dano social. Eu percebi que a categoria tinha um fundamento. Eu já dialoguei com o professor Junqueira enquanto vivo, e já dialoguei com o professor Junqueira por artigos, infelizmente morto de maneira tão precoce, para mim, um dos civilistas mais brilhantes do século XX. O professor Junqueira dizia que o dano moral coletivo ele tem que gerar um rebaixamento na confiança do sistema. Ou seja, quando houve o apagão aéreo, em 2007, o professor Junqueira morreu em 2008, 2009, aliás, desculpem, o professor Junqueira reconheceu que o apagão aéreo gera dano social, porque mesmo o Simão, que não tinha passagem aérea comprada, não era meu caso, que eu tinha muitas, desacreditava no sistema. Ou seja, a aviação civil fica em descrédito por conta do apagão aéreo. Ele dava como exemplo, o professor Junqueira, dano social, o Zeca Pagodinho, quando rompeu o contrato com a Skin e foi fazer a publicidade da Ambev, que ele dizia, o Zeca Pagodinho, como formador de opinião, gera uma imagem de que é bom descumprir o contrato, que eu descumpro, saio no lucro e ainda desdenho do meu antigo contratante. Portanto, aqui, eu não sei se eu enxergaria um dano social no fato de uma pessoa infectada ir a uma festa. Porque, no fundo, quando se toma consciência da pandemia, o problema não é ir a uma festa. Vocês têm visto aí os índices de hospitais. Os hospitais tiveram uma queda enorme de procura. Que as pessoas com medo da Covid estão ficando em casa. Aliás, em Portugal há uma notícia do número de aumento de mortes por infarte após o início da pandemia, não porque o infarto do miocárdio tem a ver com o vírus, que as pessoas, mesmo tendo sintomas de infarto, não vão ao hospital com medo de contraírem a Covid-19. Então, repare, essa consciência social do confinamento, e isso hoje passa pelo que disse a premier alemã, a Angela Merkel, na sua comunicação, que a Alemanha e Portugal foram 2 países símbolos do sucesso no combate à pandemia, mas que agora abrir as portas de maneira impensada seria tão ruim quanto se o confinamento não tivesse ocorrido. Então, essa consciência social da pandemia, ela foi sendo tomada aos poucos. Por isso que eu acho difícil falar em dano social, porque a ideia de queda de qualidade, de crença no sistema, de implodir essa forma de agir socialmente, ela foi sendo tomada aos poucos. E não acho que aí o médico que tem eventualmente transmitido aos pacientes ou às pacientes, e nem a gente que foi à festa, tem responsabilidade nesse sentido, nessa queda de qualidade, de confiança, quando eu perco crença no sistema. Agora, por que o dano social, não sei se os amigos já pararam para pensar, ele é tão menos debatido se comparado ao dano moral coletivo? Porque me parece, Guilherme, depois gostaria de ouvi-lo sobre isso, que a categoria do professor Junqueira, em que pese ser muito falada, ela não conseguiu um desenho teórico tão profundo quanto a ideia de dano moral coletivo. O dano moral coletivo, talvez aqui por um trabalho nas áreas ambientais e consumeristas,
tenha tomado uma forma, um desenho jurídico mais robusto, talvez, do que o dano social do professor Junqueira. O professor Junqueira morreu cedo, ele precisava ter desenvolvido essas categorias. Como, aliás, os amigos sabem, que o professor Junqueira não deu o desenho. Outro dia fazia uma banca com o professor Zanetti, lá no mestrado, um desenho suficientemente abrangente para a história dos contratos existenciais. Todo mundo cita o professor Junqueira, e o professor Zanetti dizia outro dia, o professor Junqueira não desenhou com suficiência essa categoria. Tudo bem, a doutrina é que segue o professor Junqueira pode desenhá-la, mas faltou, na minha opinião, para o dano social, um desenho mais firme. E por isso me parece que a doutrina e os julgados acabam seguindo mais a ideia de dano moral coletivo do que o do dano propriamente social. Agora, Guilherme, Cícero e os demais que nos ouvem, quando um chefe de Estado, e não vamos citar nome porque isso parece óbvio hoje em dia, diz assim: fiquem em casa porque sair de casa significa que a curva, o pico da doença, ele se acentua, o sistema de saúde colapsa e, portanto, fiquem em casa, porque o colapso ao sistema de saúde não interessa a ninguém, porque atende-se menos gente e mais pessoas morrem. Então, o chefe de Estado diz isso. Angela Merkel, por exemplo, ou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em Portugal, que aparece numa pose até jocosa, ele está em robe de chambre, com uma vasilha de pipocas, e ele diz: eu estou em casa, fiquem também vocês. E é uma conduta adotada em vários países. Eu recebi agora tipo, um desenho, assim, representativo dos países que os chefes de Estado deram essa ordem. E daí nós temos, e aí eu tenho que dizer para vocês, sem nenhuma paixão política, chefes de Estado minoritários nessa corrente, que dizem não, vai para a rua que isso é uma gripinha. E dão declarações do tipo para a CNN, dizendo: é um absurdo não ter jogo de futebol, vírgula. Sendo que hoje a Itália reconhece que o fator que fez explodir a pandemia no norte foi o tal do jogo do Bérgamo, em que o Bérgamo ganhou, e que houve um acúmulo populacional violento, e aquilo explodiu a pandemia a ponto de vermos o que nós vimos: caixões na rua, em estádios, em ginásios, porque não havia fluxo de coveiro para enterrar aquelas pessoas, e o chefe de Estado disse: vai para a rua, isso é uma gripinha. Sabe, Cícero, é difícil dizer o seguinte, é difícil, tá? Eu estava ouvindo sua exposição, é difícil dizer o seguinte: o Simão foi para a rua porque o líder político dele disse: vai para a rua. Eu posso dizer: não, o Simão foi para a rua porque ele quis. Eu, líder político, posso dizer o que eu quero. Eu não obriguei o Simão a ir para a rua. Se eu tivesse obrigado o Simão, chegado na casa dele, com a polícia, tirado ele de casa e falar: vai para a rua e consuma para aumentar a economia, para aquecer a economia, eu sou responsável. O fato de eu simplesmente dizer: vai para a rua, não retira do Simão que foi para a rua a responsabilidade de ter ido para a rua. E, portanto, a culpa, ou causa, como queiram chamar, do Simão ter contraído a pandemia é só do Simão. E eu rebato com o seguinte argumento, Cícero e Guilherme, porque vocês começaram a ver que a minha tendência é querer muito responsabilizar esse líder político por essa irresponsabilidade na leitura desse que vos fala. Assim como um ator ou uma atriz ou um cantor que diga: vá para a rua. Eu queria muito responsabilizar. Mas repare um detalhe. A pandemia, em tese, ela virá por ondas. E, assim, quem estudou a gripe espanhola, como eu andei lendo, saibam que nós não vamos sair para a rua e ficar na rua. Nós vamos sair para a rua e voltar para casa. Ocorreu já no Japão. O Japão já pôs as pessoas na rua e já devolveu as pessoas para casa. Então, agora aqui em São Paulo, para falar do que eu quero pontuar, e acaba aqui a minha conversa. O governador disse: a partir de 10 de maio, 10 de maio é o último dia do confinamento. A partir de 11 de maio, vamos estabelecer regras paulatinas, de acordo com riscos menores, questões de saúde pública, para que as pessoas voltem para a rua. Eu, Simão, tenho um escritório e tenho ali 10 pessoas que trabalham comigo. Eu, Simão, disse a essas 10 pessoas que trabalham comigo: vocês 10 permanecem em home office. Não, professor, mas o governador liberou. Vamos dizer que libere. Vamos dizer que tem uma regra
como esteve em vigor em São Paulo, uma regra que durou 2 horas ou 3 horas, dizendo que escritórios de contabilidade e advocacia podiam trabalhar normalmente em época da pandemia, que não haveria confinamento. Durou 3 horas, o Dória foi e revogou, eu não entendi bem o jogo político aí. Mas, de qualquer maneira, eu, Simão, disse ao meu sócio, e nós decidimos que os nossos 10 funcionários e colaboradores ficarão em casa, ainda que haja autorização do governador João Dória para que a gente trabalhe. Então, vem uma pergunta. Será que eu posso imputar ao líder político ou ao cantor que diga saia o fato de eu ter saído? Eu tenho dúvidas sobre isso, Cícero, em que pese eu morrer de vontade de dizer que sim. Que sim, que o líder político que pratica, no meu sentir, um ato irresponsável, isso é muito controverso, tá? Nós temos grupos de estudos, por exemplo, que existem sempre algumas pessoas que dizem assim, não resolve o confinamento, ele só mata as pessoas de fome, que a pandemia virá, causará o mesmo número de mortes, mas o que vai acontecer é que as pessoas morreram de fome. Eu tenho dúvidas sobre isso. Me parece que a experiência internacional dos países ditos de primeiro mundo indica o contrário, que os países que cumpriram à risca o confinamento têm menos mortes. Mas isso é uma questão médica, é uma questão que eu também não tenho como dar palpite. Isso aqui seria, se eu começar a desenvolver essas ideias, eu seria um palpiteiro puro. Não faria nenhum bem a vocês ouvirem meus palpites. Mas uma coisa eu digo, Cícero e Guilherme, eu não tenho bem certeza se eu consigo estabelecer um nexo causal ou uma causalidade concorrente, ou se quiserem, uma culpa concorrente, quando um líder da nação diz vai para a rua e a pessoa vai. Será que a pessoa não tem o mínimo de autocrítica e o mínimo de informação para ficar em casa? Ela seria uma Maria, vai com as outras? Eu tenho dificuldade, Cícero, mas gostaria muito de criar uma teoria para que essas pessoas respondessem pelos danos causados, certo? E daí a defesa vai ser, mas quem disse que eu fui para a rua por causa do Bolsonaro ou por causa do João Dória? Eu fui para a rua porque eu quis. São essas minhas palavras, Guilherme, muito obrigado e desculpe por me estender, mas o assunto é tão apaixonante que eu poderia passar umas 4, 5 horas falando só sobre isso. Obrigado pelo gentil convite, Guilherme. Acho que o áudio do professor Guilherme está fechado. Está fechado. Tudo que eu falei, então, foi perdido, né? Eu cliquei aqui e me enganei. Então, voltando desde o início, agradecendo ao professor Simão pela brilhante exposição, foi muito agradável acompanhar o raciocínio. Eu concordo, não sei se com todas as conclusões, mas com a grande maioria. Eu também me considero uma minoria no que diz respeito à função preventiva, mas eu acredito que essa é uma minoria qualificada, minoria no nosso direito brasileiro, mas é uma minoria qualificada. É um pouco preocupante como a nossa doutrina e a jurisprudência vem abraçando a ideia de função preventiva de uma forma tão irrestrita. Foi mencionado na exposição do professor Simão a questão do dano social e dano moral coletivo. É uma temática em que houve provocação do professor Simão, que eu, em princípio, não gostaria de adentrar, mas não posso deixar de fazer uma breve menção. E quanto ao meu posicionamento em relação a essa temática, eu não sou um grande fã ou adepto da teoria do professor Junqueira, do dano social, e também não sou um adepto da ideia de dano moral coletivo. Eu acho que são conceitos que prejudicam muito a clareza do nosso direito da responsabilidade civil, que atribuem e reforçam funções que não são típicas da responsabilidade civil, que são as funções preventiva e a função punitiva, embora não se afirme isso expressamente muitas vezes. Então, eu não vou adentrar nessa temática, mas eu gostaria, pelo menos, de deixar expresso aqui um certo receio em relação à ideia de responsabilização por dano social e dano moral coletivo. As minhas breves considerações, e em seguida passo a palavra para o professor
Orlando, dizem respeito especificamente à causalidade. Como foi apresentado e como foi defendido no texto, que eu disponibilizei o link no nosso chat, existem várias dificuldades relativas à responsabilidade civil pela transmissão coletiva. Uma das principais dificuldades diz respeito ao tema do nexo causal, e eu vejo essa dificuldade em diversos planos. Um primeiro plano é o plano individual, que foi muito bem exposto pelo Cícero, e eu concordo totalmente com o destaque que o Cícero deu à necessidade de distinção no nexo causal jurídico versus no nexo causal naturalístico, ainda que teoricamente isso não seja tão claro assim, mas para fim prático, jurídico funciona muito bem. E nos casos de tentativa de responsabilização individual por dano individual, né, é Maria que se contaminou por conta do não cumprimento de uma medida sanitária por João. João não cumpriu, não observou a medida sanitária e Maria se contaminou. Nesses casos, eu não vejo muito problema com a teoria da causalidade adequada, nem com a teoria do escopo da norma. Eu vou ignorar a teoria do dano direto e imediato, eu não gosto muito dessa teoria, como pelo texto dá para concluir que o professor Simão e o Cícero também não gostam, eu simplesmente vou deixar de lado. Na minha opinião, a teoria da causalidade adequada e a teoria do escopo da norma, elas não envolveriam nenhum problema específico para essa temática. Por quê? Pela teoria da causalidade adequada, propõe-se o seguinte critério: não são todas as consequências lesivas que podem ser imputadas ao autor do fato ilícito, e eu estou partindo aqui do pressuposto de uma responsabilidade por fato ilícito, mas sim somente aquelas consequências que são decorrência da elevação objetiva de uma probabilidade. E é o exemplo clássico do dado. Se você joga um dado não viciado, a probabilidade de dar o resultado 1 é a mesma para todos os outros resultados. Se você lança um dado viciado, algum dos lados desse dado vai ter uma probabilidade maior, né? A teoria da causalidade adequada diria: você alterar o centro de gravidade do dado eleva a probabilidade do resultado 6, por exemplo. Né? E transpondo isso para a responsabilidade civil, você poderia responsabilizar o autor do ilícito se ele elevou o risco de determinado dano e se esse dano foi o dano ocorrido em concreto. Nos casos relacionados à pandemia, se determinado indivíduo descumpre uma medida sanitária e fica comprovado, e aí vai estar o problema, como já destacado pelo professor Simão e pelo Cícero, se esse indivíduo descumpre uma medida sanitária e fica comprovado que a vítima se contaminou, pela teoria da causalidade adequada, não há como escapar da responsabilização. Por quê? Ao descumprir a medida sanitária, ele elevou o risco de contaminação que foi concretizado. Então, eu não vejo aqui um problema quanto à teoria da causalidade adequada. O mesmo raciocínio a gente poderia aplicar para a teoria do escopo da norma, que nesse tema é muito próximo da teoria da causalidade adequada. Houve a violação de uma norma específica, de uma determinada ordem de abstenção, de determinada conduta. Um dos objetivos, e talvez o principal objetivo dessa norma de conduta, é reduzir o risco de contaminação. Se você violou essa regra e provocou a contaminação a algum indivíduo, evidentemente o dano produzido, ele encontra-se no escopo de proteção da norma. Tudo bem, essas duas teorias, pelo menos pelo raciocínio aqui exposto, levariam à responsabilização, mas a gente não pode esquecer que essas duas teorias, elas foram desenvolvidas ou apresentadas pela doutrina alemã como critérios de limitação da responsabilidade, limitação do nexo causal. Então, para aplicar a teoria da causalidade adequada, ou para aplicar a teoria do escopo da norma, antes nós precisaríamos constatar o nexo causal naturalístico. E daí entra a fórmula clássica, amplamente aplicada pelos nossos tribunais, que eu acho que não deve ser questionada aqui, é a fórmula da conditio sine qua non. Se o indivíduo houvesse observado a medida sanitária, essa supressão hipotética do ilícito teria eliminado o resultado lesivo, e nos casos de contaminação pela Covid ou outras espécies de vírus, é praticamente impossível responder afirmativamente. Nós estamos num cenário de muita incerteza científica, incerteza fática.
Então, eu acredito que a grande maioria das demandas, elas cairiam aqui. Não haveria possibilidade de comprovação da causalidade no seu aspecto naturalístico. Você não chegaria à análise da teoria do escopo da norma ou da teoria da causalidade adequada simplesmente porque não se passou pelo filtro mais básico, que é o filtro da fórmula da condício sine qua non. Talvez em casos muito especiais, específicos, eu cogitei aqui de uma hipótese, mas que mesmo assim ela é questionável. Fulano, ele se contamina, ele sabe, eu tenho a suspeita de que está contaminado, ele é a única pessoa contaminada de uma determinada cidade muito pequena, no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, e ele descumpre mesmo assim as medidas sanitárias, e uma outra pessoa que quase não saía de casa, só ia para o mercado comprar os produtos básicos, de higiene, etc., essa pessoa se contamina. E não se registra, ao longo do tempo, nenhuma outra pessoa, além dessas duas, como contaminadas. Nesse caso, talvez fosse possível responsabilizar, considerando comprovado o nexo causal naturalístico. Mas fora de situações muito específicas, como essa, que também é questionável, porque existem pessoas assintomáticas que podem passar despercebidas, eu acho muito difícil responsabilizar por conta do filtro nexo de causalidade. Quando se passa para a responsabilização coletiva, pensando no dano social, dano moral coletivo, a situação fica ainda mais complexa, porque nós temos, na verdade, uma rede de cadeias de causa e efeito que são praticamente impossíveis de serem detectadas. O indivíduo que seria responsabilizado, ele vai alegar basicamente o seguinte: mesmo se houvesse cumprido a medida de segurança, a pandemia ou a epidemia teria ocorrido mesmo assim. Isso é algo praticamente inevitável e a experiência demonstra isso. Ou, ainda que ou mesmo que já existisse a pandemia, o agravamento da situação pelo descumprimento da medida sanitária é irrelevante, e mesmo que fosse relevante, não se consegue comprovar qual seria a dimensão. Então, nós estaríamos num cenário de total incerteza. E daí, voltando às funções da responsabilidade civil, existe uma tendência muito forte no nosso direito de um discurso de flexibilização do nexo causal. Duas observações. Primeira observação, quando se for analisar essa temática da flexibilização do nexo causal, tem que fazer a distinção que o Cícero e o Simão fizeram, a causalidade natural e causalidade jurídica ou valorativa. Quando se fala especificamente de flexibilização, nós estamos pensando na causalidade natural, e não pode fazer confusão com as outras teorias. Tudo bem. Geralmente, o discurso pró-flexibilização, ele é muito associado a autores que defendem uma função preventiva muito forte da responsabilidade civil. Função preventiva e também, algumas vezes, função punitiva. Então, o posicionamento dogmático em relação às funções da responsabilidade civil vão se refletir, de algum modo, na postura em relação ao tema da flexibilização do nexo causal. E daí eu volto para a minha perspectiva, que é a minoritária, como é também a do professor Simão. A responsabilidade civil, ela se assenta na função indenizatória. E algumas vezes, a responsabilidade civil, ela não dá conta do recado de algumas questões econômicas, políticas e sociais. Guilherme, só te interromper para dizer que eu adiro totalmente ao que você disse. As pessoas que flexibilizam o nexo, elas acabam fazendo uma justiça Robin Hoodiana para indenizar vítimas onde não haveria indenização pelas teorias clássicas, numa perspectiva de um direito civil social, mas social na pior noção da palavra, que é uma transferência indevida de renda. Então, eu adiro em tudo o que você disse. Obrigado por deixar eu te interromper. Eu que agradeço, professor Simão. Eu agradeço e concordo com todas as palavras, e algo que eu ouvi da professora Flávia Puxa, numa oportunidade, uma banca que participei em São Paulo, na USP, ela afirmou o seguinte: o tema da banca era o princípio, a função preventiva da responsabilidade civil.
E ela afirmou o seguinte para o candidato, que defendia com grande ênfase essa função preventiva: a responsabilidade civil ela não tem que dar conta de tudo, é o direito que tem que dar conta e não é de tudo. Então nós temos que pensar o direito como um todo, não só a responsabilidade civil, que tem que resolver todo e qualquer problema. Então, algumas vezes, a responsabilidade civil não resolve o problema, mas outro ramo do direito, eventualmente, pode ou deve responder. Então, parabenizando mais uma vez pela brilhante exposição e manifestando minha concordância com a exposição e com o texto que eu postei aqui no chat para todos, né? Agradeço muito por terem aceitado o convite. Passo de imediato a palavra ao professor Orlando, que é um brilhante professor aqui da UFSC, também com mestrado e doutorado pela USP. Então, nós estamos aqui todos mais ou menos com o pé na USP, embora sediados aqui em Santa Catarina. A palavra é sua, professor Orlando, agradecendo mais uma vez essa parceria por ter coordenado esse evento, organizado e participado também como debatedor. Muito obrigado, Guilherme. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conhecer virtualmente o professor Cícero Bisneto e o professor José Fernando Simão. Eu acho que a minha presença aqui é só... Eu reputo devido à nossa amizade, à nossa parceria realmente, porque eu não sou um especialista em responsabilidade civil, estou, quando muito, um interessado nos fenômenos sociais e como eles modificam e modelam o comportamento das pessoas. E aprendi muito nessa exposição. Vou fazer só um apanhado do que eu ouvi, me chamou a atenção rapidamente. Gostei muito que tanto o Cícero quanto o professor Simão falaram sobre causalidade. A gente tem um problema aqui que é o seguinte: o vírus não tem uma pegada, ele não tem um footprint. Como é que você estabelece causalidade? Contact tracing que pode fazer para efeito de política pública, de prevenção e contenção da epidemia, mas você não consegue fazer um contact tracing como você consegue fazer em vírus de transmissão de contato físico ou fluidos corporais internos, como se poderia eventualmente fazer no caso de vírus da AIDS e tudo mais. Então, isso é fundamental. O problema da causalidade é fundamental, fenomenal, e a abordagem foi muito... As dúvidas lançadas foram muito interessantes, porque, efetivamente, se acredita muitas vezes que a responsabilidade civil dá a solução para tudo, né? E trabalhando com aquela frustração da vontade de ser reparado. O ser humano, naturalmente, sofre um dano, ele quer buscar a reparação de alguém, e, às vezes, isso é complicado dentro das normas legais. Às vezes, o dano tem que ser simplesmente sofrido. Às vezes, não se consegue encontrar um responsável pelas normas específicas. É o caso, obviamente que não é o mesmo caso, mas, por analogia, a gente tem o caso de quem desenvolve uma doença associada ao consumo de tabaco, que quer a responsabilização das fumageiras, é alguém que responde à exposição a tóxicos atmosféricos, que quer uma responsabilização, não sei, da Anfavea. Esse caso nós nunca tivemos, mas nas fumageiras a gente teve várias vezes. Então, essa questão é muito interessante. E foram lançados outros aspectos do maior interesse, como, por exemplo, a reparação. Como é que se faz isso? Obviamente, quando se consegue fazer uma apuração de lucros cessantes em função de hospitalização, isso é mais fácil. Mas, e aí, é só dano moral? É só para a vítima? A gente tem, por exemplo, o caso das emissões da Volkswagen, famoso. Nem todo mundo que foi enganado pela Volkswagen teve prejuízo, se sentiu prejudicado, não é? Como é que a gente faz essa reparação nesses casos? Há uma outra questão também, que às vezes você pode não ter tido um dano, ainda que tenha tido uma proximidade de um paciente de conduta perigosa, de um portador de sintomas com conduta perigosa, mas se a responsabilidade civil for ampla demais, a gente tem até receio de oportunismo. O professor Simão falou da vontade que ele tem de poder imputar responsabilização a um determinado mandatário, embora ele ache que não haja causa jurídica para isso, mas essa questão vai ser uma questão que vai ser muito discutida à luz de vários ordenamentos. Por exemplo, o estado do Missouri já está processando numa corte americana a República Popular da China,
E temos ações civis públicas em Nova York, já temos várias coisas acontecendo, né? As lições também sobre causalidade naturalística, causalidade jurídica foram muito interessantes para mim. Professor, vou te interromper e fazer uma pergunta, mas o professor enxerga possível, pelo sistema brasileiro posto, responsabilizar, é uma pergunta de aluno para professor, porque eu realmente quero muito que isso aconteça, pelas regras postas, alguma autoridade ou cantor ou formador de opinião que diga isso, o professor enxerga possibilidade jurídica do sistema brasileiro dessa responsabilidade civil? Debate pronto, eu diria que não. Eu diria que não, a não ser que existisse, talvez, uma conduta dolosa de um cantor que, por alguma razão, tem algo a ganhar dolo, mas num ato de inconsequência, não vejo base legal para isso, professor. Mas o especialista é o senhor. Eu queria ter feito essa pergunta para o senhor, né? Bom, continuando aqui rapidamente. Questões interessantíssimas foram levantadas e eu fiquei pensando na questão de culpa concorrente. Aquele casamento em Salvador, já se sabia que existia uma pandemia, já havia uma recomendação de evitar aglomeração, ainda que não uma determinação com força legal, mas já era de conhecimento público essa ideia de que aglomerações deviam ser evitadas. Eu mesmo tive um caso muito interessante aqui, no dia 14 de março, um sábado, eu participei de uma festa de aniversário, foi a última aglomeração que eu participei, que depois ficamos sabendo que 3 convidados ali, posteriormente, mostraram sintoma e foram testados positivos. Curiosamente, as 3 vieram da Conferência Nacional da Mulher Advogada, que tinha ocorrido uma semana antes em Salvador, onde pessoas tinham vindo da Itália, e aí fez-se esse spread, esse espalhamento geral. Estou aqui até falando, a minha esposa não queria ir, porque ela já achava que não era, mas eu que insisti até. Por sorte, não tivemos nada depois, mas então, essa questão da culpa concorrente também seria interessante. Gostei muito, professor Simão, da sua honestidade ao falar que falta cientificidade, muitas vezes, na determinação de nexo de causalidade. Isso é importante, porque o caráter de autoridade que emana da decisão, muitas vezes temos vários alunos aqui nos assistindo, e é importante que eles entendam que muitas vezes falta cientificidade, muitas vezes o juiz resolve que quer decidir de um jeito e faz o caminho inverso, quando ele deveria ser científico na sua decisão e chegar a um resultado de acordo com o nosso direito posto, e não ao contrário, não o resultado que ele quer de alguma forma, manipulando ou fazendo interpretações elásticas de conceitos, né? E realmente acontece exatamente aquilo que você falou, teoria Robin Hoodiana, né? Um direito civil social com uma função redistributiva, porque não tem sequer legitimidade para fazer isso, porque redistribuição se faz no sistema brasileiro por tax and transfers, né? A redistribuição social se faz por programas governamentais. Eu só queria pontuar, professor, que eu vindo de um background de law and economics, de análise econômica do direito, as principais lições, e talvez no Brasil a gente não tenha conseguido saber separar isso ainda, sobre natureza preventiva, vem lá do Calabrese, na década de 60, o custo dos acidentes sociais, mas tort law do direito americano tem uma natureza mista, ela não tem uma natureza puramente civil. Então, trabalha-se com essa função de prevenção, sim, no uso do tort law. Se trabalha também com noções como a responsabilização deve ser colocada nas mãos daquele que teria a melhor condição de evitar o dano, o lowest cost avoider, quando não existem direitos de propriedade, ou direitos de propriedade no sentido mais amplo, claros, né? Então a gente vai além da mera reparação. O que mais? Minha última colocação. Gostei muito também posso até falar da humildade demonstrada por ambos ao dizer que, e pelo Guilherme também, que nem sempre a resposta está
no nosso campo de estudo. Às vezes, o nosso campo de estudo não é a pílula do Dr. Phillips, ou sei lá qual é o nome da época, que curava tudo antigamente. Então, não é a panaceia para todos os males. Eu sou professor de falências e recuperação de empresas, e eu sempre digo para os meus alunos, olha, se eu tenho uma empresa mal gerida, eu posso ter o melhor advogado de falência e recuperação, mas ela não vai conseguir resolver o problema da crise empresarial. Então, às vezes, nós não temos todas as respostas, e foi muito interessante esse reconhecimento, dizendo que, olha, talvez, para alguns problemas, a resposta não esteja na responsabilidade civil. Não adianta querer forçar. Mas, como eu... Professor Fernando, só fazer uma nota sobre Law and Economics. Eu sou fã do professor Fernando Araújo, que, para mim, é a maior autoridade em língua portuguesa de Law and Economics. E como eu sou amigo pessoal dele, eu assisti a 300 cursos de Law and Economics, 400. Não me meto, não dou palpite, não tenho formação, mas uma coisa eu lhe digo. A tal da regra do learn hand, aí, de quem paga, quem evita, quem tem menor custo para evitar, a ideia do tal do eletricista que vai à boate e começa a pegar fogo, e ele é frequentador da boate, mas ele evidentemente pode resolver em 1 minuto aquilo, e que ele poderia ter reduzido a baixo custo o dano. Olha, professor, eu estive na Itália há uns 2 anos com o professor Fernando Araújo, e ele deu análise econômica do direito da responsabilidade civil, e eu dei o que eu brinco, é brincadeira, análise jurídica da responsabilidade civil. Claro, análise do direito. Essa regra, professor, para mim, quanto mais eu ouço isso, mais dúvidas eu tenho de como aplicar. Mas só faço uma nota bem pessoal, que eu sou um novato nesse assunto. Tudo que eu li, que eu ouvi, é nada. Mas eu não me conformo com essa conversa de responsabilizar aquele que pode evitar a menor custo dano. Isso é só um desabafo pessoal, nada técnico e nada jurídico, tá, professor? Só faço esse meu desabafo. Não, imagina, professor, achei excelente, até porque essa é uma regra complicada, por exemplo, nunca me explicaram, eu levei anos para entender que essa regra de imputar responsabilidade àquele que poderia ter evitado o dano ao menor custo só faz sentido se a gente não tem regras jurídicas imputando deveres legais. Naquele caso do learned hand, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas até a regra é meio estranho, porque aquele caso não é um caso mais didático, tinha 7 partes envolvidas, uma série de contratos envolvidos lá no porto de Nova York durante a guerra da barca, mas então, ninguém nunca diz que, olha, os americanos vêm disso aí, mas isso aí só vale quando não tem direito, obrigações contratuais, legais, claramente definidas. Quem tinha dever de vigilância, quem tinha dever de indenização. Então, isso é muito importante. Às vezes, isso é mal colocado, até mesmo pelos professores, pelos meus colegas professores de análise econômica. Mas é isso. De novo, eu agradeço imensamente a oportunidade, que eu reputo aqui é devida apenas à minha amizade com o professor Guilherme e com o professor PTF, mas foi um prazer enorme, aprendi muito e espero que os alunos tenham gostado também. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, professor Orlando. Mais uma vez, uma excelente exposição, sempre contribuindo com os debates, mesmo quando não é da sua área específica. Então, é um grande contentamento poder acompanhar seu trabalho, né, e seguir seu trabalho aqui na UFSC, e me dá muita gratidão. Eu acho que podemos abrir para as perguntas, e para começar com as perguntas, só uma observação, eu não falei no áudio, né, só no chat, mas aqueles que ainda não registraram a presença, eu peço para que o façam ali no chat, coloquem o nome. Voltando, abri aqui para as perguntas, e eu quero começar com uma pergunta dirigida, acho que a todos os expositores, mas principalmente ao Cícero e também ao professor Simão, no que diz respeito a um tema já abordado, que é a culpa concorrente. E um outro tema também relacionado, que é a predisposição da vítima. Esses casos relacionados à contaminação pela Covid-19 vão algumas vezes, se é que se passar do crivo da causalidade, enfrentar eventualmente o seguinte argumento do réu. Bom, ficou comprovado que eu provoquei a contaminação, mas a vítima faleceu porque ela era do grupo de risco, e eu não posso ser responsabilizado integralmente pelo dano, porque há um caso aqui de predisposição da vítima.
na pesquisa, na análise que fizeram ou estão fazendo do tema, chegaram a pensar nessa temática que me veio à cabeça durante a exposição. Eu não tinha cogitado ainda, mas parece ser um problema talvez relevante para a responsabilidade civil no contexto da Covid. Eu posso responder, começar a responder, né? Já que você me instou a falar sobre isso, há uma questão seríssima, que é a pessoa morre de Covid ou morre da doença que se agrava com a Covid. Então, por exemplo, entra um sujeito que está em estágio terminal de câncer, que vai morrer, não sei quando, mas vai morrer. Só que vem a Covid e acelera a morte. A causa jurídica da morte protestado é Covid, mas ele morreu de Covid ou morreu de câncer? É exatamente o que você está perguntando. Quer dizer, eu morri de Covid ou eu morri porque eu era hipertenso, diabético, cardíaco e imunossuprimido por conta da minha quimioterapia? Então, é difícil a resposta, tá certo? E eu acho que realmente, em termos técnicos, isso vai esbarrar no nexo de causalidade. Se eu morri da Covid ou morri porque eu tinha outra doença pré-existente. O problema é que a Covid está matando, Guilherme, pessoas sem doença pré-existente. Aliás, os dados estão apresentados agora, são pessoas fora do grupo de risco, pessoas que não estão naquela faixa de perigo máximo, que são aquelas características, doenças pulmonares, diabetes, obesidade e mais 60 anos, e os imunossuprimidos por conta da quimioterapia, e estão morrendo. Então, quer dizer, é difícil dizer se eu morri por causa da Covid ou por causa dessas doenças. Mas eu queria ouvir o Cícero, qual é a opinião dele sobre isso. Bom, essa é uma questão controvertida até no âmbito da aplicação da teoria da causalidade adequada. Se tomar em consideração que a teoria da causalidade adequada define uma previsibilidade apenas objetiva dos fatos que aconteceram no prognóstico retrospectivo, nesse caso ficaria afastado. Mas há quem defenda também no direito alemão uma previsibilidade subjetiva. Então, tanto uma retrospectiva objetiva do fato que aconteceu, quanto a previsibilidade subjetiva, que acaba se confundindo um pouco com a culpa também. Então, fazem um pouco de confusão em relação a esse requisito. A previsibilidade subjetiva acaba se confundindo um pouco com o nexo de causalidade com a teoria adequada. Então, nesse caso, poderia entrar em discussão se era previsível, se ele sabia daquela doença prévia ou se não tinha conhecimento. Só para ilustrar como é controvertida essa questão, a questão dos danos subsequentes, que eu fiz uma pesquisa, aquele caso clássico da pessoa que tem um acidente de carro e depois vai ter uma gripe no hospital, a gente pode colocar aqui que é um caso parecido. Dos 22 países que foram analisados, 12 representantes entenderam que não haveria responsabilidade e 12 entenderam que haveria responsabilidade. Inclusive, na Dinamarca, entendeu que não se tratava de uma questão de causalidade jurídica, mas uma questão de causalidade de fato, uma condição sine qua non. Enquanto na Alemanha se aplicava a teoria da causalidade da causalidade fundamentadora e a causalidade preenchedora, numa tradução tosca. Mas, para ver como é controvertida essa questão, mas eu acho que pode entrar um pouco nessa questão da previsibilidade como integrante da teoria da causalidade adequada. Se faz parte ou não da teoria da causalidade adequada. Bom, temos aqui uma pergunta e depois a Eli Maria vai fazer sua pergunta. A Letícia, ela perguntou, dirigida para mim, mas dirigida para todos, se, na nossa opinião, há responsabilidade civil do Estado por não agir de forma a evitar a contaminação da população após a orientação da OMS. Como na liberação do isolamento social desastroso? Eu acho que o professor Simão vai gostar de comentar essa pergunta. Por exemplo, e contrário à recomendação da OMS, é possível responsabilizar o Estado caso se demonstre que as decisões de nossos governantes são totalmente equivocadas e contrárias à OMS? Quem gostaria de falar? Eu não sei responder essa pergunta pelo seguinte: as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, são necessariamente vinculantes, ou seja, um governante que descumpre a OMS, ele pode ser tido por culpado, no sentido mais não jurídico da palavra? Eu não tenho certeza disso. Eu gostaria de dizer que sim.
mas como as incertezas na área médica são tão grandes, será que eu não poderia ouvir o seguinte argumento? Mas a decisão, a sugestão ou a orientação da OMS, ela não é certeira no sentido clínico da palavra, ou seja, medicamente pode ser que a Organização Mundial da Saúde esteja chutando, não sei. Eu não tenho bem certeza se numa pandemia em que não há certezas, talvez daqui a algum tempo sim, quando houver certeza de que os países que fizeram o confinamento morreu menos gente, talvez, mas numa situação atual de tantas dúvidas médicas, eu não tenho certeza disso. Mas eu deixo a minha opinião como não opinião, só como uma reflexão, tá? Guilherme, posso contribuir com essa aí? Vou trazer uma coisa lá do fundo do baú. Muitas pessoas não sabem, porque eu sou desde sempre professor de Direito Empresarial na Universidade Federal de Santa Catarina, mas o meu mestrado e meu doutorado na USP foram na área de Direito Internacional. E, obviamente, eu estudei o status jurídico dos tratados, internalização. Pelo que eu sei, juridicamente, eu diria que não, porque não há nenhuma obrigação do Brasil obedecer essas normas. O Brasil não é vinculado por nenhum tratado a obedecer. É soft law. Então, juridicamente, do ponto de vista de direito, não são normas de direito posto brasileiro, não são normas integrantes do ordenamento brasileiro, e não sendo normas, não há descumprimento da autoridade. Pelo menos por aí não dá para pensar em responsabilização. Fazer só um contraponto aqui, Guilherme. Sim. Em relação se as medidas forem excessivas, não forem em razão da omissão do Estado, mas em razão da excessiva intervenção do Estado. Isso vem sendo discutido na Áustria. Eu vi o caso que as empresas, as lojas de até 800 metros quadrados estavam autorizadas a abrir. Mas as que ultrapassassem essa dimensão não estavam autorizadas a abrir. E elas argumentaram, não, mas eu posso restringir o local de atendimento a 400 metros quadrados. E mesmo assim, o governo austríaco permaneceu na posição de que apenas essas empresas com 400 metros quadrados poderiam funcionar. Então, alguns advogados passaram a questionar se haveria responsabilidade do Estado justamente por essa intervenção excessiva e desproporcional nesse caso, seria desproporcional, e não seria também equânime. Algumas empresas não há razão para deixar de abrir, para abrir uma de 400 metros e vedar uma de 800 metros, se o mesmo número de pessoas ou a limitação seja respeitada. Então, há esse questionamento, no caso de intervenção excessiva do Estado, se haveria responsabilidade estatal. Interessante. Só para título de informação, a Flórida está com um problema semelhante, Cícero. O governador proibiu qualquer locação de curto prazo na Flórida de casas residenciais, e obviamente é um mercado significativo lá, mas permite que hotéis funcionem. Então, está a mesma discussão, mas ficou muito parecida. Excelente. Alguém teria mais alguma pergunta? Ninguém? Professor Simão, professor Cícero, mais algum comentário? Eu só agradeço o convite, Guilherme. Da minha parte, estou encantado aí com a possibilidade de debater esses temas tão bonitos, tão difíceis, com gente tão qualificada. Muito obrigado pela generosidade de me convidar. Eu que agradeço, professor Orlando, agradecemos. Agradecemos e esperamos que não seja a última oportunidade, que haja outras, não só nesse tempo de pandemia, mas em tempo pós-pandemia, que a gente possa debater temas relacionados ao direito civil, ao direito privado como um todo. Eu agradeço e espero que realmente a pandemia deixe boas marcas, que são as marcas das trocas acadêmicas, que eu não chamo mais de virtuais, viu, professor Guilherme? Eu chamo de reais à distância, porque virtual parece que fica no nefilibate, é ao contrário. Nós estamos dando uma concretude a essa pandemia como eu nunca imaginei possível. Aliás, que aproveitemos numa mensagem minha de esperança, essa pandemia para estudar mais, ler mais e para nos permitir contatos como esse, que talvez se a pandemia não houvesse, nunca teríamos pensado. Então, que isso permaneça como boas práticas acadêmicas. Agradecendo ao professor Orlando e a você pelo gentil convite. Eu queria fazer meus agradecimentos também. Primeiro, foi uma honra
conheci o professor Orlando mesmo que virtualmente, trouxe grande contribuição ao debate, uma perspectiva diferente do que a gente estava debatendo inicialmente, então para mim foi muito enriquecedor. Agradecer o convite do professor Guilherme Rain, inicialmente por toda a ajuda que já me prestou desde o começo, quando eu estava com bastante dúvida ainda sobre os temas a abordar na minha tese. Ele foi um auxílio fenomenal. E espero que o próximo encontro seja pessoal, para que a gente possa discutir esses temas de genética e causalidade e outros afins. Agradecer ao professor Simão mais uma vez. É um prazer grande, uma grande honra poder estar na mesma mesa de debate virtual que ele, e a ajuda que ele tem prestado é realmente... E, Guilherme, eu não posso deixar de dizer uma coisa, eu não vou agradecer ao Cícero, porque ele é um meu orientado e amigo, mas eu vou dizer que eu nunca tinha tido a oportunidade de debater assim com ele agora, como nós tivemos, e eu estou encantado, não só com as posições, como com a exposição. Parabéns, Cícero, é uma alegria tê-lo como orientado, viu? Muito obrigado pelo texto, que a concepção é sua, a ideia é sua, e você tem todos os méritos da qualidade do trabalho que tem desenvolvido. Muito obrigado, Cícero, pela generosidade. Eu que agradeço e espero que a próxima reunião a gente possa, depois da Covid, brevemente, que possamos estar juntos pessoalmente para trocar mais informações. Agradeço demais o convite e fico sempre à disposição de todos aí para qualquer coisa. Professor Orlando, quer... Não, só agradecer mais uma vez, foi uma oportunidade ímpar, aprendi muito, os debates foram ótimos, a gente está vendo pelos comentários aqui no chat que os nossos alunos gostaram também, e realmente acho que, como foi colocado, nós vamos ter que viver um novo normal. Nem uma das... Se é que a gente pode buscar alguma coisa positiva disso, é que a gente está aprendendo a trabalhar dessa maneira, isso facilita muito, talvez jamais tivéssemos tido isso num semestre normal, numa situação de normalidade. Eu tenho participado de várias interações aqui, fora, e isso democratiza essa nova forma de interagir, de se interrelacionar, democratiza o acesso à informação. Né? Então, foi só esse recado, foi mais uma vez um prazer, eu agradeço muito o convite, e vamos sempre juntos, Guilherme, fazer coisa boa aí para chamar os nossos amigos, os convidados de alto nível, e levar o nome da Universidade Federal de Santa Catarina para frente. Isso. Eu agradeço a todos, uma boa noite a todos, e espero que a gente se reencontre em breve. Aí.